Olá, povo de Deus, a paz de Cristo a todos. Aqui é o Felipe. É, vou, vou gravar, como estamos no tempo pascal, né, gravar um vídeo aí sobre aquilo que é o que a igreja celebra no tempo pascal, né, que é a ressurreição de Jesus. Na verdade, eu queria ter gravado e postado esse vídeo no domingo de Páscoa, né, no dia 4 de abril, mas tudo porque eu estava com a minha rinite muito atacada, então eu não estava em condição de gravar vídeo, né. Bom, então estou fazendo o vídeo agora. O que eu vou fazer aqui, na verdade, é falar sobre as evidências da ressurreição de Jesus, né? Quais os motivos racionais para crer que de fato ele ressuscitou, né? Então, sem enrolar mais, vou mudar a tela aqui, né? E aqui eu vou começar usando um artigo, né? Desse site, Y para Jesus, né? Um site, assim, que não é exatamente cristão, mas voltado para o cristianismo. É um site que publica artigos, digamos assim, do ponto de vista científico sobre Jesus, né? Artigos científicos que expõem os fatos, né? Faz uma análise do ponto de vista de estudiosos, né? Estudiosos de várias áreas científicas sobre a pessoa de Jesus Cristo. Enfim, eu descobri esse site por acaso, né? Através de um anúncio do Google. Aí eu estava lendo outra vez, né? Navegando na internet, numa página que não lembro o que, mas não tinha nada a ver com isso, e apareceu esse anúncio, justamente desse artigo. O que me chamou a atenção e eu vi ler, né? Eu achei interessante que os artigos eles não têm conclusão, né? Eles expõem os fatos, propõem os pontos de vista de estudiosos, mas deixam que o leitor tire suas próprias conclusões no final, né? Às vezes eles põem as conclusões de um ou outro estudioso, sei lá, de alguém, mas não é uma conclusão definitiva dele, de quem escreveu, né? Bom, vamos começar logo a falar da ressurreição, né? Por quê? A ressurreição de Jesus Cristo, ela é o tema, o centro da nossa fé, né? E aqui com a Bíblia Sagrada, eu vou ler uma passagem, né? Só para entender melhor. Está na primeira carta, está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, né? Aqui, ó. Vou ler aqui a partir do versículo 11. Por conseguinte, tanto eu como eles, eis o que proclamamos, eis também o que acreditastes. Ora, se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como pode alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a nossa fé. Acontece mesmo que somos falsas testemunhas de Cristo, pois atestamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, quando de fato não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Por conseguinte, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos, primícia dos que adormeceram. Né? Então, 1 Coríntios 15, do 11 até o 20. Então, por quê? Como São Paulo bem diz, deixa eu bem claro, a ressurreição ela é a coluna vertebral da fé cristã, né? O cristianismo não existe sem essa crença. Porque Jesus tendo ressuscitado dos mortos, né? Isso dá a ele, podemos dizer assim, as credenciais, né? Que nenhum outro fundador de religião teria, né? Isso validaria tudo que Jesus disse sobre si mesmo. Que ele falou sobre ser Deus, sobre ser o Messias, ele ter ressuscitado dos mortos. Provaria que ele é quem ele realmente diz ser, que ele é de fato o Messias, o Salvador do mundo. E como ele disse, daria a ele as credenciais que nenhum outro fundador de religião teria, né? Ou seja, as credenciais, a prova de que a religião dele, que ele fundou, que ele trouxe, é a verdadeira, né? Vou passar logo para a página seguinte do artigo, porque o que no início também não me interessa tanto, mas daria as credenciais que nenhum outro fundador de religião teria. Se você pegar qualquer outra religião, o fundador está morto, né? Veja, Allan Kardec fundou o Espiritismo, está morto. Está morto e enterrado. Maomé fundou o Islamismo, está morto e enterrado. Confúcio fundou o Confucionismo, está morto e enterrado. Buda fundou o Budismo, está morto e enterrado. Mas Jesus Cristo fundou o cristianismo, ele não está morto, ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Então,
Por isso que é tão importante essa crença na ressurreição. O primeiro detalhe, né, que vem na minha mente, né, é que Jesus, ele, durante o seu ministério, ele profetizou sua própria ressurreição, sua própria morte e ressurreição. 3 vezes ele fez isso, né? E aqui que você entende, Jesus, quando você vê ele fazendo isso, ele vê que ele não estava aí querendo simplesmente ganhar fama ou ganhar plateia. Se ele quisesse, ele não ia, né? É, ele promete que vai morrer. Como é que uma pessoa que ganha fama, quer ganhar plateia, quer ser seguido, quer dizer, ele queria, lógico, seguidores, mas então, assim, se o objetivo dele apenas fosse ter credibilidade, né? E ganhar fama, alguma coisa assim, ele não ia começar dizendo que ia morrer, né? Pregando que. Porque para os olhos do povo ali, isso seria um fracasso, né? O movimento dele morrer, né? Então, a não ser que fosse realmente a verdade, e depois ainda promete que vai ressuscitar. E aqui está a questão. Se ele promete que vai ressuscitar e não cumpre, isso ia expor ele como uma fraude. Então, se até hoje ninguém conseguiu provar que Cristo é uma fraude, é porque ele cumpriu o que ele prometeu, ele ressuscitou. Né? Mas, passar um pouco a parte, a gente fala, vou deixar esse link desse artigo na descrição, quem quiser ler depois, mais detalhadamente, né? Então, para começar a falar da ressurreição, vamos começar a botar um pouco, primeiro, as teorias que já inventaram para tentar explicar a ressurreição, né? Já inventaram várias, né? Então, assim, aqui ele vai colocar 4, né? Agora ele fala que existem, além da 4 teorias, só que não são só essas 4, né? Primeiro vamos começar. Primeiro, ele coloca aqui. Primeira teoria. Jesus realmente não morreu na cruz. Seria conhecido como teoria do desmaio, né? A segunda, que a ressurreição foi uma conspiração. É a teoria do roubo do corpo. O corpo foi roubado. Terceiro, os discípulos tiveram uma alucinação. A teoria da alucinação, né? Os discípulos alucinaram quando viram Jesus ressuscitado. Quarta, que a história é uma lenda. É a teoria que a ressurreição é uma lenda. Mas a gente para pensar cada uma dessas teorias, depois eu vou falar mais outras, né? A gente vê que essas teorias elas não batem, elas têm algum problema. A primeira teoria que coloca é a teoria do desmaio, que ela vai dizer o quê? Diz o quê? Segundo essa teoria, Jesus não morreu na cruz. Então, quando tiraram o corpo de Jesus da cruz, na verdade não era um cadáver, era um corpo desmaiado. Ele estava desmaiado, aí colocaram no túmulo desmaiado e no domingo de Páscoa ele se reanimou, né, devido à umidade, sei lá, ele se reanimou do túmulo, se levantou e reapareceu como se tivesse ressuscitado. Só que o problema dessa teoria, primeira coisa, né? Cara, medicamente falando, seria impossível ter sobrevivido. Se você levar em conta tudo que Jesus sofreu, né? Começando ali no Horto das Oliveiras, no jardim, no Getsemane, ele suou sangue. Depois ele é preso, levado para o Sinédrio, julgado no Sinédrio, ali é espancado, toma cusparada, né? Tem uma bofetada cusparada, é levado para Pilatos, né? Sob ordem de Pilatos, ele é brutalmente açoitado, né? É, brutalmente mesmo, que nem aquele que foi mostrado no filme do Mel Gibson, né? Da Paixão de Cristo. É aquilo mesmo, é daquele brutalmente açoitado. Coroado de espinhos, né? Aqueles espinhos perfurando a cabeça. Carregou uma cruz pesada, na verdade uma viga de madeira pesada, né? Até o Calvário. Foi pregado nos pulsos dos pés, imagina, prego atravessando os pulsos dos pés. Depois ele tomou um golpe de lança no coração. É. Não dá pra imaginar uma pessoa sobreviver desse jeito, né? E o golpe de lança no coração. Segundo alguns médicos, né? O golpe de lança, a lança atravessada entre as suas costelas do lado direito, perfurado provavelmente o quê? Não apenas o pulmão direito, a lança, né? Perfurou também o pericárdio e o coração, a segunda sua morte. O pericárdio é uma bolsa de água que envolve o coração. Então, é daí que teria vindo sangue e água. Então, quando São João relata que saiu sangue e água, ele está relatando justamente o quê? Que foi uma perfuração do coração e do pericárdio, né? Ou seja, foi um golpe fatal. Teria sido um golpe fatal se Jesus já não tivesse morto. Foi um golpe fatal, né? Só que ele já estava morto. Tanto que Pilatos, quando José de Arimateia pede o corpo, Pilatos pede a confirmação de que Jesus já estava morto, né? E o centurião confirma isso. E outra, também me imaginava achar que os romanos cometeriam um erro de deixar o cara de não garantir a morte, né? Porque se tinha alguém, se tinha um povo que sabia matar era romano, eles eram mestres na arte de matar, né?
Eles já há muito tempo praticavam a crucificação, então eles eram mestres nisso. Porque se o soldado deixasse o prisioneiro viver e não matasse, ele morria no lugar do prisioneiro. Né? É assim que a coisa funcionava. Era olho por olho, vida por vida, né? Então, então os soldados eles tinham que ter certeza que os prisioneiros estavam mortos. Os corpos só podiam ser descidos da cruz se tivesse a certeza absoluta que estavam mortos. Então, os soldados romanos sabiam como verificar a morte de alguém. Então, não faz sentido você dizer que eles iriam, que eles teriam cometido um erro. E além disso, tem outros problemas, né? Vários historiadores, não só bíblicos, mas historiadores não cristãos, inclusive, né? Como Luciano, que foi um pagão, né? Viveu no século II. Flávio José, judeu, viveu no século I, quase contemporâneo a Cristo. E Tácito, também quase contemporâneo a Cristo, pagão romano. Esses três atestaram a morte e falaram que Jesus foi crucificado e morreu. E não eram cristãos. E ninguém naquele tempo negou a morte de Jesus. Nem os judeus. Ninguém negou a morte de Jesus. Então, não tem muito fundamento para dizer que Jesus sobreviveu. E outra, imagina, Jesus é tirado do túmulo, perdão, é tirado da cruz, tá lá desmaiado, só que ele tá quase morto, ele tá sendo morto, né? Porque brutalmente açoitado, coroa de espinhos, carregou cruz pesada e prego nas mãos e nos pulsos, nos pés, tá quase morto. Um golpe no coração, quase morto. Se não tivesse morto, estaria quase morto, semi-morto. Aí ele é colocado semi-morto no sepulcro. Agora você imagina, será que da final da tarde da sexta-feira santa até o amanhecer do domingo de Páscoa, final da tarde da sexta até o amanhecer do domingo, será que ele conseguiria sobreviver quase 36 horas, sem nenhuma assistência médica, ali naquele túmulo frio, fechado? E pior, o corpo todo enrolado num pano. E o corpo enrolado num pano, no sudário, né? Ou seja, além de não ter assistência médica, estava sendo sufocado por um pano. É, mesmo que ele tivesse sobrevivido à cruz, ele não teria sobrevivido até o domingo da ressurreição. Não teria. E mesmo que tivesse sobrevivido, como é que um cara semi-morto se levanta do túmulo, consegue rolar uma pedra de centenas de quilos, passar por soldados, os guardas que estavam vigiando o túmulo, né? Não faz sentido. E ainda aparecer para os apóstolos e pregar que. E convencer os apóstolos a acreditarem que ele era ele que tinha ressuscitado. O cara semi-morto. Enfim, não faz sentido nessa teoria. Aí vem a teoria, né, do roubo do túmulo. Essa é a teoria mais antiga de todas, né? A teoria, que essa teoria foi criada pelos judeus. Está lá relatado, inclusive, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, se eu não me engano, versículos 12 a 15. Quando os soldados, depois que acontece lá, que o anjo remove a pedra e tal, as mulheres vão ao túmulo e vê o túmulo vazio, os soldados vão até os sacerdotes e contam o que aconteceu sobre o anjo e tal. E os sacerdotes não querem que isso se espalhe, porque eles não querem que a crença na ressurreição se espalhe. Então eles pagam os soldados romanos para espalhar a notícia, qual a notícia? Que os discípulos, os apóstolos, roubaram o corpo de Jesus. Só que problemas com essa teoria, também é uma das que tem mais problemas, né? É, primeira coisa, é, os discípulos não tinham nenhuma predisposição para que roubar o corpo. Eles estavam, depois que, né, Jesus morre, eles estavam lá, se trancar de medo no cenáculo, morrendo de medo, desanimados, achando que tudo que eles tinham começado foi por água abaixo, e não tinha nenhuma predisposição para acreditar na ressurreição de Jesus. Tanto que, segundo os evangelhos, quando as mulheres contam que Jesus ressuscitou, eles não acreditam nisso. Então, eles não estavam com predisposição para acreditar que Jesus ressuscitou. Não tinha essa predisposição para acreditar que Jesus ia ressuscitar, quanto mais para invadir o túmulo e roubar o corpo. Não tinham coragem nem para sair do cenáculo. Imagina, quanto mais coragem para passar para aqueles soldados, invadir o túmulo e roubar o corpo. Né? Então, já é meio. Não faz sentido. E aí você pensa, é, se o corpo foi roubado, para onde que foi o corpo? Por que ninguém até hoje achou os restos mortais de Jesus? Achou o corpo de Cristo? É outro problema, né? É, e outra, veja, como falei, a guarda, né? Tava ali uma guarda de talvez pelo menos 4 a 12 soldados, não sei quantos soldados tinha, mas tinha uma guarda treinada.
um túmulo, foi colocado na guarda treinada. Soldados treinados para lutar e para matar. Agora, dá para imaginar, os discípulos, os apóstolos de Jesus, que eram homens sem estudo, homens que não, certamente não sabiam lutar, passando por esses guardas, conseguindo roubar o túmulo. Não dá para imaginar. Não dá, não faz sentido. Só que esse não é o único problema dessa teoria do roubo do corpo, né? É o seguinte, o túmulo estava vazio, né? Só que, é, só que isso não explica se isso foi uma fraude. Gente, se isso não foi uma fraude, isso não explica os apóstolos terem do nada resolvido dar a vida, né? Os apóstolos resolveram dar a vida por Jesus, né? Veja, e não explica várias coisas, na verdade. O relato não explica, por exemplo, o que acontece. O relato não explica as aparições de Jesus, essa história do túmulo, do roubo do túmulo não explica as aparições de Jesus. Não explica por que que as primeiras testemunhas eram justamente mulheres, porque naquele tempo mulher não tinha, naquele tempo, né, no tempo de Jesus, a palavra de mulher não tinha valor. Então, se fosse uma conspiração armada, eles não iam colocar a mulher para ser a primeira testemunha, que não ia dar credibilidade nenhuma. Então, outra coisa não explica as aparições, né? Não explica os apóstolos terem dado a vida por essa verdade. Porque depois que Jesus ressuscita, porque ele começa a pregar que Jesus ressuscitou, os apóstolos, que antes eram medrosos, tornam-nos corajosos, que nenhuma perseguição era capaz de distanciar. Se tornam capazes de dar a vida. Eles sofrem todo tipo de humilhação, de sofrimento, de tortura, de perseguição. Chegam ao ponto de dar a vida para não negar que Jesus ressuscitou. Cara, tudo bem que alguém pode dar a vida por uma coisa que a pessoa acredita que é uma mentira, que acredita que é verdade, mas ninguém dá a vida por uma coisa que sabe que é mentira. Não faz sentido. Dar a vida por uma coisa que sabe que é mentira, né? Não explica, por exemplo, a aparição de Jesus a 500 pessoas, a teoria do roubo do túmulo. Como é que Jesus aparece a 500 pessoas e tal? E São Paulo fala em 1 Coríntios 15:6. Então, não dá, né? Toda outra teoria que não tem muito sentido, não, né? E aqui, né, nessa parte, como eu falei, já vai falar da questão dos apóstolos terem sido mártires, né? Aceitaram morrer por essa verdade. Essa ideia do roubo do túmulo, né? Se indicaria que a história da ressurreição seria uma conspiração, uma fraude armada pelos apóstolos, não explica eles terem aceitado morrer por isso. Se eles armaram, se eles forjaram a ressurreição de Jesus, por que eles morreram mártires? Por que eles deram a vida por isso? Por que ninguém, se foi uma conspiração forjada por todos eles, por que nenhum deles, né, voltou atrás, vendeu a verdade por dinheiro, nada assim, né? Eles não tiveram nenhum ganho pessoal com isso, com essa história, se você for ver, materialmente falando, né? Eles só tiveram o quê? Fome, só tiveram o quê, ó? Perseguição, sofrimento, tortura, humilhação, mortes cruéis, fome, nudez, pobreza. Nem tiveram ganhos pessoais, materialmente falando. Não faz sentido você dizer que foi uma conspiração armada, né? Aí, né, vem a outra teoria, uma alucinação. Já inventaram essa teoria, que as aparições de Jesus ressuscitado eram alucinações, eles tiveram alucinações. Só que aí vem os problemas com essa teoria. Primeira coisa, né? As aparições, algumas são em grupo. Jesus apareceu aos outros apóstolos, tal, né? Só que aparições, né? É, segundo esse psicólogo Gary Collins, que ele cita aqui, ó, alucinações são ocorrências individualizadas, né? É, ou seja, pessoa pela primeira vez, uma alucinação só pode ser observada por uma pessoa de cada vez. Certamente não é você visto por grupo de pessoas. Então, se fosse apenas aparições individuais, a gente poderia até considerar, mas não dá. Segundo, uma aparição acontece, né? Geralmente com uma alucinação acontece com uma coisa que a pessoa espera ver, com algo que a pessoa esperava ver, estava querendo muito ver, querendo muito que acontecesse. Só que, como diz, os apóstolos não tinham nenhuma predisposição para a questão da ressurreição. Eles não esperavam Jesus ressuscitar. Eles estavam com medo, se trancaram no cenáculo de medo, estavam desanimados, achando que foi tudo por água abaixo,
não tinham nenhuma predisposição para acreditar que Jesus ressuscitou. Não passaram pela cabeça essa ideia. Tanto que eles demoraram para que quando as mulheres contaram. Então, não faz sentido dizer que eles teriam tido alucinações. Isso também não explica a aparição de Jesus para Paulo no caminho para Damasco. Saulo, né? Porque Saulo, ele era perseguidor de cristãos, ele matava cristãos, ele perseguia e matava todo mundo que era cristão. Ele era inimigo ferrenho do cristianismo. A última coisa que ele queria ver na vida era Jesus ressuscitado. A última coisa que ele esperava ver. Como é que do nada ele tem uma alucinação com Jesus ressuscitado? E outra coisa, aqui, né, o artigo vai citar outro psicólogo, né? Thomas Guilherme, né? E que fala o seguinte, que é absolutamente inconcebível que 500 pessoas em pleno poder de suas capacidades mentais pudessem experimentar todos os tipos de impressões sensoriais, visuais, auditivas e táteis, e que todas essas experiências se devessem inteiramente a uma alucinação. Resumindo, o que está dizendo? É impossível 500 pessoas terem a mesma alucinação ao mesmo tempo, com as mesmas experiências visuais, auditivas, táteis, tudo isso ao mesmo tempo. Ou seja, para 500 pessoas terem a mesma alucinação ao mesmo tempo é um milagre maior que a ressurreição. Sim. Então, quando Paulo fala em 1 Coríntios 15:6 que Jesus ressuscitado apareceu a mais de 500 pessoas de uma vez, aquilo não pode ser uma alucinação, não pode ter sido uma alucinação, não tem como, é inconcebível. Além do fato que as alucinações, essa ideia da teoria da alucinação não explica o túmulo vazio, né? Cadê o túmulo? Não explica Jesus comendo com os apóstolos, não explica, né? Lá em Mateus 24, por exemplo, a partir do versículo 36, ele aparece com os apóstolos, ele mostra as feridas e come, não explica isso, não explica Jesus também mostrando as feridas para Tomé, né? Do Jesus ressuscitado, ele tocando, não explica as mulheres beijando os pés de Jesus, lá em Mateus 28:9, não explica. Foi eu perdendo na alucinação, como é que se explica tudo isso, né? Aí vem a teoria da lenda, né? Teoria que, então é só uma lenda, um mito que inventaram. Só que, primeira coisa, existem três grandes problemas com essa teoria. Primeiro que uma lenda ela leva tempo, né? Ela leva tempo para se desenvolver, né? É muito difícil uma lenda se desenvolver quanto as testemunhas oculares do suposto evento, da suposta história da lenda, né? As supostas testemunhas dessa história da lenda estavam vivos para refutar. Então, né? Então, assim, as notícias da ressurreição se espalharam muito cedo para que fosse uma lenda, muito cedo. Foi uma questão assim de poucos anos. Logo que os apóstolos começaram a pregar, já começaram a aumentar em muito os seguidores de Jesus. Então, né, o segundo problema é que as lendas são uma tradição oral e não surgem documentos históricos contemporâneos que podem ser verificados. Ou seja, quando se cria uma lenda, até surgir um texto escrito, né? Um documento escrito contando essa lenda é séculos, né? Só que no caso, a ressurreição não foi séculos, foi algumas décadas. O primeiro testemunho escrito da ressurreição surge quando? Volta de 56 depois de Cristo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Então, pouco tempo. E o terceiro problema, né, da teoria da lenda? Não justifica o quê? O túmulo vazio, né? Não justifica e não justifica a convicção que os apóstolos tinham que Jesus estava vivo. Ou seja, os apóstolos estavam tão convictos que Jesus estava vivo, ressuscitado, que chegaram ao ponto de morrer. Foram até a morte por causa disso. Não explica. Sem falar que essa ideia da lenda também não explica as aparições de Jesus ressuscitado, né? A todas as pessoas, os apóstolos, as mulheres, as mais de 500 pessoas. Não explica nada disso. Essa teoria da lenda, né? E não explica todo o impacto que o cristianismo teve na história, né? O cristianismo começa a ser pregado, logo se espalha de Israel para fora de Israel, né? É, torna-se a religião oficial do Império Romano e continua se espalhando, e 2.000 anos depois é a religião de bilhões de pessoas no planeta. Cara, um mito, uma lenda não tem esse alcance todo. Você pode pegar os mitos pagãos do pensamento da antiguidade, nenhum teve esse alcance todo esse alcance, né? Nenhum. Mitos, lendas não tem todo esse alcance. Então, não dá pra dizer que foi uma lenda criada, né? Não tem. É... Se fosse uma lenda, você acha que alguém já não teria descoberto que é uma lenda? Mas, né? Como eu disse, ainda tem outras teorias além dessa, né? Tem uma que o artigo chegou a mencionar aqui de uma forma bem rápida, mas que eu vou comentar um pouco, né? Tá aqui, ó. Ele fala que além disso, o túmulo de José. Ele fala o seguinte, ó. Morrison, ele tá citando um cara chamado Frank Morrison, um ator que acabou caindo na ressurreição, né? E
um ateu que tentou questionar a ressurreição de Jesus, ele vai dizer que nossa começou por tentar resolver o caso do túmulo vazio. O sepulcro pertencia a um membro do conselho do Sinédrio, José de Arimateia. Naquele tempo, Israel ser do conselho era como ter o status de uma estrela de rock. Todo mundo sabe que pertencia ao conselho. José de Arimateia deve ter sido uma pessoa real. Né? Foi. Caso contrário, os líderes judeus exporiam a história uma fraude na sua tentativa de refutar a ressurreição. Além disso, o túmulo de José de Arimateia deve ter sido em um local bem conhecido e facilmente localizável. Assim, qualquer ideia que leve a crer que Jesus estava perdido no cemitério tem que ser descartada. Então, a teoria que eu vou colocar aqui é a teoria do túmulo errado. Uma teoria que já inventaram. Que dizem que, quando as mulheres e os apóstolos foram ao túmulo de Jesus, não, ali não era o túmulo verdadeiro de Jesus, era um outro túmulo. Porque eles não sabiam certo a localização. Então foram no túmulo errado sem querer. Problemas com essa teoria. Um que já colocou aqui. José de Arimateia é membro do Sinédrio. Era alguém conhecido. Supõe-se que seu túmulo era conhecido. Era num lugar conhecido, bem localizável. E não é só isso. Se eles erraram o túmulo, cara, o que não faltava era inimigos do cristianismo para desmentir, para mostrar o túmulo verdadeiro e desmentir a ressurreição. Você pega o Sinédrio, do Sinédrio, tirando José de Arimateia e Nicodemos, o resto era tudo inimigo de Jesus. Tudo querendo desmentir a ressurreição. Então era fácil, era só eles pegar. Se não soubessem onde era o túmulo, era só pegar José de Arimateia, fazer o cara abrir a boca e dizer onde é o túmulo, perguntar onde é o túmulo, e ir lá e mostrar, ó, tá aqui Jesus. Tá aqui, ele não ressuscitou. Não é? Então, era muito fácil alguém ter desmentido, era só achar o túmulo verdadeiro. Mas ninguém fez isso, né? Ou seja, ninguém nunca negou que aquele túmulo onde os apóstolos foram encontrar vazio era o túmulo de Jesus. E aí você vê também que nem Pilatos, até o próprio Pilatos parece saber onde é o túmulo de Jesus. Se você pega o relato de Mateus 28, quando os sacerdotes pedem a guarda, para colocar a guarda ali no túmulo, Pilatos sequer pergunta onde fica o túmulo. A localização, não, ele só resolve, só manda a guarda, mas ele não pergunta a localização do túmulo. Sugere que já tinham conhecimento disso, né? E outra, as mulheres quando vão ao túmulo, segundo o relato de Mateus, elas vão justamente ao túmulo que estava sendo vigiado pela guarda romana. Ora, com certeza vigiar um túmulo não era uma coisa comum, não era uma coisa que o soldado romano fazia a todo momento. Então não era todo túmulo que era vigiado pelo soldado romano, né? O túmulo de Jesus certamente era o único túmulo que era vigiado pelos soldados romanos. Então será que tantas mulheres quanto soldados erraram o túmulo? E outra, essa teoria do túmulo errado também não explica as aparições de Jesus, né? De Jesus ressuscitado. Não explica por que nunca foram encontrados os restos mortais de Jesus, essa teoria. Então, assim, uma teoria sem fundamento, né? E outra, um detalhe que eu já ia esquecendo. Mesmo não está na Bíblia, mas por questão de lógica, a gente pode deduzir que tanto os apóstolos quanto as mulheres estiveram pelo menos uma vez naquele túmulo, antes do domingo de Páscoa. Como que eu sei disso? Ora, Jesus foi sepultado no túmulo. Será que as mulheres discípulos de Jesus, os apóstolos, não iam lá prestar as últimas homenagens ao seu mestre? É óbvio que foram. Então, se eles foram para o túmulo, eles foram prestar as últimas homenagens, foram lá para o sepultamento, foram lá para o túmulo, o sepultamento de Jesus, né? Então, se os apóstolos e as mulheres foram para o túmulo na Sexta-feira Santa, logo depois que Jesus desceu da cruz, né? Foram lá para o sepultamento, eles sabiam onde era o túmulo, sabiam a localização. Como é que ele vai dizer que, é, na sexta-feira eles sabiam onde era o túmulo, mas no domingo já não lembravam? Não tem lógica. Então, essa teoria do túmulo errado também não explica muito, não tem lógica. Mas, não tem só essa, né? Aqui eu tenho um outro artigo, né, de um blog católico, porque creio, e esse aqui é a parte um, né, da ressurreição de Jesus, que na verdade está transcrevendo o texto de um livro de um cara chamado Hank Renegre, sobre esse assunto, né? O livro Ressurreição, uma poderosa defesa do principal acontecimento do cristianismo. São 5 partes. Aqui eu vou colocar a primeira parte, mas eu vou deixar os links desse artigo, das outras partes, na descrição para quem quiser ler. Bom, outras teorias que criaram, né? Demais já falei. Teoria do irmão gêmeo, né? Como diz o ditado, né? Não existe nada que seja tão ruim que não possa piorar, né? Você vê que o desespero que a pessoa tem, o desespero para negar que Jesus ressuscitou. Já chegaram até a criar a teoria que Jesus tinha um irmão gêmeo. Que a teoria, ou seja, foi criada por um filósofo ateu, um cara chamado Robert Gregg Cave. E a teoria diz o seguinte: Jesus tinha um irmão gêmeo. Então, quando Jesus morre, quando ele aparece ressuscitado, na verdade não era Jesus, era o irmão gêmeo de Jesus se passando por Jesus. Só que, primeiro, né, essa teoria não explica muita coisa. Essa teoria, primeiro que não existe nenhuma evidência que Jesus tinha um irmão gêmeo na história. É o primeiro problema dessa teoria. O segundo problema: se você tem dois irmãos gêmeos, o mais parecido que seja,
A mãe sabe distinguir quem é quem, né? Aí a pergunta é, como é que nem Maria foi capaz de distinguir, de perceber que não era Jesus? E outra, como é que o cara chega se passando por Jesus, né? Ele tinha um irmão gêmeo e ninguém sequer desconfia de nada. E Jesus morre, o cara simplesmente chega e ninguém desconfia, né? Né? E outra, é, essa teoria também não explica as chagas de Jesus ressuscitado, porque foi pelas chagas que ele se identificou que era ele mesmo. Será que esse irmão gêmeo se furou? Furou os pulsos, os pés, meteu uma lança aqui do lado do peito para se passar por Jesus? Vê que não explica isso, essa teoria do irmão gêmeo, né? A teoria não explica onde é que estava esse irmão gêmeo, né? Enquanto Jesus estava pregando. Cadê esse irmão gêmeo? Onde é que estava ele quando Jesus teve que deixar sua mãe os cuidados de São João na cruz? Isso não explica essas coisas, né? Essa teoria, né? É, bom, a teoria que o cara criou diz até que, na verdade, Maria não sabia que desse irmão gêmeo, porque na verdade ela teve Jesus não era filho de Maria, ela teve outro filho, mas esse filho foi trocado por Jesus, que secretamente tinha um outro irmão gêmeo que Maria e José não conheciam. É a história louca que o cara criou, só que também não tem nenhum fundamento, né? E mesmo que isso for, não tem nenhum fundamento, né? E ainda fica a pergunta, para onde foi o outro irmão gêmeo? E essa teoria do irmão gêmeo também não explica o que aconteceu com o corpo de Jesus. Cadê o túmulo? Não explica o túmulo vazio. Cadê o corpo? Para onde foi os restos mortais de Jesus? Não explica, né? Aqui, o cara explica. Agora, o tal, né, Robert aqui. Agora, se você está se perguntando por que ninguém sabia que Jesus tinha um irmão gêmeo, é porque na teoria de Cave, do cara lá, né? Maria e José não sabiam que seu verdadeiro filho foi acidentalmente trocado por um integrante de um par de gêmeos idênticos. É a teoria do cara. Né? A pessoa que chamamos de Jesus não era realmente filho de Maria e seu irmão gêmeo foi criado independentemente dele. Ou seja, a teoria do cara, só que também não tem nenhuma fonte. E mesmo assim, essa teoria, como eu disse, tem vários problemas. Não explica as chagas, não explica o que aconteceu com o verdadeiro corpo de Jesus, etc. Né? Enfim, teoria de louco, né? E tem a teoria muçulmana, que é a teoria da substituição. O que diz essa teoria? Basicamente é o seguinte: quando Jesus falou para os apóstolos que ele ia morrer, ele perguntou se um dos apóstolos queria morrer no lugar dele. Aí um deles aceitou. Aí Allah, que é Deus para os muçulmanos, fez uma espécie de cirurgia facial e passou a imagem do rosto de Jesus para esse apóstolo. Aí esse apóstolo, que passou a ficar com a imagem do rosto de Jesus no lugar do seu rosto, morreu no lugar de Jesus. E Jesus foi para não sei aonde, sumiu. Aí depois que esse apóstolo morreu, Jesus voltou, dizendo que tinha ressuscitado. Só que essa teoria também tem muito problema, né? Qual é a teoria? É esse fundamento. Primeira coisa, o cara dizer que. Primeira coisa, os muçulmanos não concordam nem sobre qual dos apóstolos que substituiu Jesus. A segunda, é, essa teoria não explica o túmulo vazio, né? Não explica o que aconteceu com os restos mortais de Jesus, não explica o túmulo vazio. Não explica as chagas de Jesus ressuscitado. Como é que Jesus aparece ressuscitado com as chagas nos pulsos, nos pés, no lado? Será que Jesus se autoferiu para aparecer com a chaga? Não explica, né? Essa teoria não explica por que o número de apóstolos continuou 12. Porque se uma teoria foi um dos 12 que substituiu Jesus na cruz, por que continuou 12 depois? Né? Claro, Judas Iscariotes morreu. Só que ele foi substituído por Matias. Como é que o número de 12 continuou? Mesmo que algumas correntes do islamismo vão dizer que teria sido Judas Iscariotes, beleza, mas mesmo que fosse. Se ele morreu no lugar de Jesus, quem foi substituído por Matias, então? Enfim, no final das contas, é uma teoria também sem fundamento. E tem a teoria dos testemunhos de Jeová, que é a teoria da ressurreição espiritual. Os testemunhos de Jeová, além de não acreditar que Jesus é Deus, eles também não acreditam na ressurreição corporal de Jesus. Eles pregam que o Jesus que aparece ressuscitado para os apóstolos era só um espírito. Só que essa teoria tem vários problemas também, né? Porque os evangelhos falam de um Jesus em carne e osso, em carne e osso, né? Você pega Mateus 28:9, Jesus aparece para as mulheres e as mulheres beijam os pés de Jesus. Quer dizer, elas estavam beijando os pés de um espírito?
No capítulo 24 de Lucas, tem lá o relato do discípulo de Emaús. Ele aparece para os discípulos, conversa com eles, vai para a pousada lá, estalagem, se senta com os discípulos, parte o pão na frente dos discípulos, abençoa o pão. Peraí, então era um espírito que estava ali conversando com eles, partindo o pão na frente dos discípulos, pegando o pão, sentado ali na frente. Aí depois Jesus aparece para os apóstolos, ainda em Lucas 24. Os apóstolos não queriam acreditar que era ele encarnou, ele fala, ele mostra as mãos, os pés, fala, toque em mim, veja, o espírito não tem carne e osso, como vocês estão vendo que eu tenho. E como os apóstolos ainda estavam com dificuldade de acreditar, ele pega e pergunta se tem alguma coisa para comer. Os apóstolos dão um pedaço de peixe assado. E ele come na frente dos apóstolos, para provar que ele em carne e osso. Lá em João 20, Jesus aparece para Maria Madalena. Maria Madalena quer tocar nele, ele fala, não toque em mim. Ora, se ele fosse um espírito, ela não poderia tocar nele, porque ele seria intangível. Então, como ele poderia ser um espírito se ele pedir para não. Se ela, ele viu. Se Maria Madalena quer tocar nele e ele pede para ela não tocar nele. Não faz sentido. E depois, ele aparece para Tomé, fala para Tomé tocar nele. Como é que é? Um espírito está pedindo para ser tocado? Não tem lógica. Fala para Tomé tocar nas feridas, né? E em João 21, né? Depois daquele episódio da pesca dos 153 peixes grandes, diz que depois que os apóstolos se encontram com Jesus na margem do lago de Tiberíades, eles se sentam, eles comem com Jesus. Essa teoria da ressurreição espiritual não explica Jesus comendo com os apóstolos, né? E só para... Vou ler aqui, dar uma ida no texto de Lucas 24, né? Só para acabar de vez com essa... Esse aqui é o principal texto contra essa teoria, né? Lucas 24. Aparição dos apóstolos. É o principal problema, na verdade. É o principal problema com essa teoria dele. Aqui, ó. 24, a partir do versículo 36. Falavam ainda, quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver o Espírito. Mas ele disse, por que estáis perturbados? Por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que o Espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Como por causa da alegria não podiam acreditar, e ainda permaneciam surpresos, disse-lhes, tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou então, comeu e disse, e comeu diante deles. Então Jesus, primeiro, ele fala que não é espírito. Veja, o espírito não tem carne e ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então ele nega que é um espírito. Ele come na frente dos apóstolos. Então, a teoria dos testemunhos de Jeová não explica por que Jesus fez questão de convencer os apóstolos de que ele não era um espírito, mas um homem de carne e osso, né? Essa teoria também não explica o túmulo vazio, essa teoria da ressurreição espiritual não explica o túmulo vazio, né? Como eu disse. Enfim. E essa teoria é contrária a uma outra crença do testemunho de Jeová, porque os testemunhos de Jeová são aniquilacionistas. Eles creem que a alma morre, o corpo morre, a alma morre junto. Então, a alma para eles é mortal. Só que, segundo a crença deles, eles também creem que Jesus não é Deus. O testemunho de Jeová não acredita que Jesus é Deus. Então, Jesus não é Deus, é só um homem. Então, se é assim, então, na crença do testemunho de Jeová, o Jesus, quando aparece ressuscitado, era só um espírito. Se não tinha corpo, era só um espírito, era só a alma de Jesus. A pergunta é, como é que se eles acreditam no aniquilacionismo, ou seja, a alma não vive sem o corpo, a alma morre junto com o corpo, como é que eles podem acreditar que a alma de Jesus continuou viva, sobreviveu, ressuscitou sem o corpo de Jesus? Como é que eles... Tá vendo como eles contradizem a própria crença deles, né? Então, bom, são essas as teorias que já inventaram, né? Teorias loucas, não tem sentido, né? E como a gente pode ver, a única coisa racional que explica o que aconteceu é de fato a ressurreição. Se você for parar para pensar, existem alguns fatos, né, da história que só se explicam se a ressurreição for verdade. Primeiro de tudo, 2000 anos de cristianismo. Cara, há 2000 anos os cristãos pregam que Jesus ressuscitou. A pergunta é, poderia uma mentira se sustentar por 2000 anos e não ser descoberta? Ninguém conseguiu provar? Até hoje ninguém conseguiu provar que a ressurreição de Jesus é uma mentira. Não faz sentido. 2000 anos só mostra que é verdade. Segundo, o alcance do cristianismo. Veja que, você imagina lá no início, volta de 33 depois de Cristo. 12 homens começam um movimento, pregando que seu líder, Jesus de Nazaré, que tinha morrido na cruz, morrido crucificado, ressuscitou dos mortos. E hoje, quase 2000 anos depois, essa crença de bilhões de pessoas, de mais da metade da população mundial. Seria possível uma mentira ter esse alcance todo, conseguir se tornar a crença de mais da metade da população mundial?
A crença de bilhões de pessoas, uma mentira. Seria possível uma mentira ter todo esse alcance? Bilhões de pessoas acreditarem nisso sem questionar e ninguém conseguir provar que é mentira? Não faz sentido, né? Terceiro ponto, o poder do cristianismo. Como assim? O cristianismo mudou muita coisa na história. Começou mudando o próprio judaísmo. Com a pregação dos apóstolos, muitas pessoas começaram a deixar, muitos judeus, que antes eram judeus devotos, deixaram, né, preceitos e tradições, leis do judaísmo. Abandonaram o sábado, começaram a guardar o domingo no lugar do sábado. Deixaram para trás a circuncisão, que era lei perpétua, tá em Gênesis 17, né? Deixaram o sacrifício de animais, que era o modo como os judeus adoravam a Deus e passaram a adorar oferecendo sacrifício eucarístico. Substituíram a Páscoa judaica, que era memorial da libertação do cativeiro do Egito, pela Páscoa cristã, o memorial da morte e ressurreição de Cristo, né? Memorial da ressurreição. Veja todos os detalhes, né? E não só isso, é, o judaísmo gastou, a liderança religiosa judaica gastou quase 40 anos tentando acabar com a crença na ressurreição e não conseguiu. Lá por volta do ano 70 depois de Cristo, o Templo de Jerusalém, que era o centro, o símbolo do judaísmo, é destruído. O sacerdócio judaico, que era a liderança religiosa da época lá em Israel, desaparece. O Sinédrio, que era a Suprema Corte Judaica, também desaparece. Então, o judaísmo que tinha do tempo de Jesus, dos apóstolos, sumiu. Mas o cristianismo prevaleceu. Ou seja, o judaísmo acabou, o cristianismo prevaleceu. Depois, aí, no ano 313, depois de quase 300 anos tentando acabar com a crença na ressurreição, o poderoso Império Romano, né, que era o maior império da época, reconhece a crença na ressurreição e o cristianismo como uma religião lícita. Né? É o ano que Constantino baixa o Edito de Milão. Imagina o Império Romano, que dominava toda a região banhada pelo Mediterrâneo, né? Sul da Europa, Norte da África e Oriente Médio. Poderoso império. Depois de quase 3 séculos tentando destruir a crença na ressurreição e não conseguiu, reconhece como uma crença vista. E algumas décadas depois, por volta de 385, Teodósio baixa o Edito de Tessalônica e torna o cristianismo a religião oficial do império. Ou seja, o poderoso Império Romano, que outrora tentou combater a crença na ressurreição, queria acabar com essa crença, se curvou diante dessa crença. O império que outrora tentou destruir o cristianismo, se curvou diante do cristianismo e reconheceu o cristianismo como religião oficial do império. Cristo, que outrora era combatido pelo império, tornou-se o senhor do império. Veja o poder dessa crença. Fez milhares de judeus devotos deixarem para trás tradições desde o judaísmo, que eram quase dogmáticos para os judeus, né? Que o judeu não pode ser judeu sem isso. Prevaleceu sobre o judaísmo no tempo de Cristo acabou, o cristianismo continuou. Conquistou o Império Romano, né? O cristianismo conquistou o Império Romano. Será que, né? Conseguiu prevalecer sobre a perseguição do Império e depois conquistou o Império Romano, se tornando a religião oficial do Império. Poderia uma religião baseada numa mentira conseguir tudo isso? Uma mentira. Se a ressurreição fosse uma mentira, poderia ter alcançado tudo isso? Não teria. Não faz sentido. Quarto ponto. Os apóstolos não poderiam ter inventado essa crença. Como já foi mostrado, eles não tinham predisposição para inventar que Jesus ressuscitou. Eles se trancaram de medo no cenáculo depois da morte de Jesus. Eles estavam desanimados, achando que foi tudo por água abaixo. Custar acreditar quando as mulheres falam que ressuscitou. Eles não tinham nenhuma predisposição para acreditar numa ressurreição de Jesus. Eles não passavam pela cabeça deles, eles não tinham entendido que Jesus ia ressuscitar. Então eles não estavam conseguindo, não estavam acreditando. Nem estavam com dificuldade para acreditar até mesmo na morte. Não tinha dificuldade para acreditar que Jesus ressuscitou. Então eles não podiam ter inventado isso. Morreram como mártires defendendo a crença na ressurreição. Não podiam ter. Eles não teriam morrido por uma coisa que eles inventaram. Não faz sentido morrer, dar a vida por uma coisa que é uma mentira que eles criaram. Né? Não faz sentido. Então a gente vê que eles não podiam ter inventado isso. O martírio deles, o testemunho do martírio mostra que não pode ter sido uma invenção dos apóstolos. Eles não podiam ter inventado. E não só eles, depois deles, tantos outros que morreram nas perseguições, tanto a perseguição judaica quanto a perseguição romana, tudo para não negar essa crença. Não pode ter sido uma mera invenção. E o quinto ponto, a Eucaristia. Veja,
Jesus, na última ceia, ele dá a ordem, fazer isso em memória de mim, celebrar a Eucaristia, né? Perpetuar o seu sacrifício. Então o que acontece? Jesus morre na cruz, assassinado. Um inocente, morto, da forma mais brutal possível. E depois do nada, os apóstolos decidem celebrar a morte de Jesus. Tipo assim, faz sentido. Pega, por exemplo, pega aqui João Batista, ele também foi assassinado, era inocente, assassinado, de forma cruel, decapitado. E ninguém celebrou a morte dele. E faria sentido alguém resolver celebrar o assassinato brutal de João Batista? Mas fizeram isso com Jesus, celebrar o assassinato brutal de Jesus. Inocente. Isso não faz sentido a menos que você entenda, a menos que Jesus tivesse de fato ressuscitado. Porque a única razão para os apóstolos estarem celebrando a morte de Jesus é se eles tivessem um entendimento que a morte de Jesus não foi apenas uma injustiça que fizeram contra ele, mas fazia parte do plano de Deus. E entendimento que só poderia ser tido com a ressurreição. Embora Jesus tivesse falado disso, mas eles estavam desanimados. Eles tivessem falado da sua morte, eles não tinham a compreensão total, né? Eles estavam desanimados, com medo, desanimados depois da morte de Jesus. Então, isso aí fez disposição para crer na ressurreição. Então eles não tinham compreendido que a morte fazia parte do plano de Deus. Por isso que estavam desanimados. Não estavam desanimados. Por isso que eles estavam desanimados e sem predisposição para crer na ressurreição. Por quê? Eles não tinham entendido que a ressurreição fazia parte do plano de Deus. E depois começam a celebrar a morte de Jesus. Eles não tinham entendido até então, que até antes de Jesus ressuscitar, eles não tinham entendido que a morte fazia parte do plano de Deus. Para eles, ou seja, eles viam aquilo como uma injustiça e começam a celebrar. Só se explica também pela ressurreição de Jesus. Porque com Jesus ressuscitando, eles finalmente entendem que aquela morte não foi apenas uma injustiça, mas fazia parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. Era o plano de Deus para a salvação da humanidade. Aí faz sentido. Eles começaram a celebrar a morte de Jesus. Então, partindo desse sexto ponto, a descoberta do túmulo vazio pelas mulheres e as aparições de Jesus às mulheres. A questão é que se você pegar os relatos da descoberta do túmulo vazio, os 4 evangelhos, cada um contou de um modo. E os 4 evangelhos, os 4 relatos, concordam no ponto principal. No fato principal, mas discordam em detalhe secundário. Isso até, embora alguns usem para tentar dizer que questionar a veracidade, mas isso atesta a favor da veracidade. Porque, imagina o seguinte, imagina que a polícia vai investigar um crime e vai interrogar 4 testemunhas, cada uma separadamente. Se as 4 testemunhas contarem exatamente a mesma coisa, com os mesmos detalhes, o que a polícia vai deduzir? Foi combinado. Eles combinaram o que eles iam falar, né? O que iam dizer. É isso que a polícia vai deduzir. Agora, se as 4 testemunhas concordarem no fato principal e divergirem em detalhes secundários, o que a polícia vai deduzir? E aí não foi combinado. Cada um contou espontaneamente aquilo que viu, aquilo que presenciou, aquilo que entendeu, né? E aí o que acontece nos relatos dos evangelhos? Cada um dos 4 evangelhos conta o relato da descoberta do túmulo vazio. Eles concordam no fato principal. Qual? No domingo de Páscoa, no domingo de manhã, mulheres foram ao túmulo e descobriram o túmulo vazio. E Jesus apareceu para essas mulheres. Agora, discordam em detalhes secundários. Quais? Quantas coisas eram as mulheres? Se elas chegaram, se a pedra foi removida antes ou depois de chegar no túmulo? Se tinha guardas ou não? Quantos anjos apareceram? Para quais mulheres exatamente Jesus apareceu? Se foi só Maria Madalena ou tinha mais outra? Enfim. Isso atesta o quê? Que é verdade. E o segundo fato é o fato justamente que quem descobriu o túmulo vazio? E as primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitado foram mulheres. Como eu já disse antes, no tempo de Jesus, o testemunho de mulher não tinha valor, né? Quando o que a mulher falava não tinha valor. No tempo de Jesus, porque era uma sociedade machista. Então, o que uma mulher falava e nada era a mesma coisa naquela época. Então, se os apóstolos fossem forjar esses relatos, fossem mentiras, as últimas pessoas que eles iam colocar como testemunhas seriam mulheres, porque não ia dar credibilidade nenhuma para o relato deles. Então, isso mostra que não são relatos inventados. A descoberta do túmulo vazio, as aparições de Jesus às mulheres não são relatos inventados, né? Não são. Sétimo, a conversão de São Paulo. Atos dos Apóstolos tem 3 narrações da conversão de São Paulo. Uma que é uma narração de São Lucas, e duas são, né, que está no capítulo 9, e depois nos capítulos 22 e 26, são 2 narrações do próprio São Paulo, transcritas por Lucas, né? Mas são narrações de Paulo. E essas 3 narrações é a mesma coisa. Elas concordam no fato principal e divergem no detalhe secundário. Ou seja, o fato principal é verdadeiro. Paulo se converteu. Teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco. E o mesmo Paulo fala da sua conversão na carta aos Gálatas e na carta aos Filipenses, no capítulo 1 de Gálatas e no capítulo 3 de Filipenses, ele fala que era perseguidor do cristianismo e tal, que odiava o cristianismo e perseguia, assolava a igreja. E ele fala que teve um encontro com Jesus e deixou de ser perseguidor e começou a se tornar missionário cristão.
Aí você pensa, o cara que era um ferrenho inimigo do cristianismo, odiava o cristianismo, perseguia e matava cristão. Vai para Damasco perseguir, prender cristão. Mas no meio dessa viagem acontece alguma coisa, e do nada passa de perseguidor de cristãos a missionário cristão. A única explicação para isso é, ele viu Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado apareceu para ele. Não tem outra explicação dessa conversão repentina de São Paulo. Não tem. Não dá. Como é que alguém muda radicalmente se não for uma experiência com Jesus ressuscitado? Até o caminho para Damasco, Paulo não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Ele sequer gostava dessa possibilidade de Jesus se tornar cristão. Ele odiava o cristianismo. E do nada, no caminho para Damasco, acontece alguma coisa e ele vira um missionário cristão. Só a ressurreição de Jesus explica. Oitavo ponto. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 15, né, lá a partir do versículo 3 até o 7, 8, mais ou menos, que ele fala, é o primeiro testemunho escrito da ressurreição, né? Ele elenca várias testemunhas da ressurreição, algumas delas vivas. E aqui que está o detalhe. Se Paulo estivesse inventando, quisesse ganhar credibilidade, ele não ia colocar testemunhas vivas que podiam desmentir. Porque se ele cita lá Pedro, Tiago, e daquelas 500 pessoas que falam que viu Jesus ressuscitado, ele fala, a maioria ainda estava viva. Então, ele não ia colocar, citar, elencar testemunhas vivas. Seria um suicídio intelectual, porque ele fazendo isso, testemunhas vivas podiam desmenti-lo. Poderiam desmentir, né? Se ele quisesse ganhar credibilidade com uma mentira, ele colocaria testemunhas mortas, porque mortos não contam histórias. Mortos, testemunhas mortas não poderiam desmentir. Se ele colocou testemunhas vivas, é porque ele sabia que essas testemunhas não poderiam desmentir, porque era verdade o que ele está falando, né? Aí tem um túmulo vazio. Claro que o túmulo vazio em si não prova uma ressurreição, mas no caso de Jesus é uma prova, né? No caso de Jesus específico, porque o túmulo de Jesus vazio só se explica pela ressurreição. Por quê? Se tem um túmulo que está vazio, só tem duas explicações. Ou o corpo foi tirado do túmulo, ou o morto ressuscitou. Só que no caso do túmulo de Jesus, a gente já mostrou que os apóstolos não roubaram o corpo de Jesus. Não faz sentido, né? Não pode ter sido removido. Até porque tem um detalhe que eu esqueci de falar, né? Quando eu falei da questão do roubo do túmulo, é que os panos que cobriram o corpo de Jesus foram deixados para trás, o sudário, né? Os panos. Imagina alguém entra no túmulo, vai roubar o corpo, mas perde tempo tirando os panos que estavam envolvendo o corpo. Não faz sentido, porque isso tirar os panos que envolvem o corpo seria só perda de tempo. Então, se alguém fosse entrar no túmulo para levar o corpo, levaria o corpo com pano e tudo. O pano deixado para trás é uma evidência de que o corpo não foi levado. Né? Além de que, como eu já disse, o túmulo tinha guardas, então não dá para pessoa. Difícil imaginar alguém passando por aquela guarda, conseguindo roubar o corpo. Os apóstolos não tinham coragem, não tinham predisposição para fazer uma coisa dessa. Então, no caso de Jesus não faz sentido, não tem explicação. E tem o detalhe que os restos mortais de Jesus nunca foram encontrados. Então o corpo não foi retirado. Mas a tumba está vazia. Então isso só atesta que de fato ele está vivo. E a última coisa é o Santo Sudário. Né? Eu não vou entrar aqui em tantos detalhes, mas o Santo Sudário é um pano de linho de 4 metros e 36 centímetros de comprimento por 1,10 de largura, que tem uma imagem de um homem, né? Imagem frontal e dorsal de um homem que foi crucificado, com marca de coroa de espinho, de prego e tudo mais, ou seja, com feridas consistentes 100% com o que Jesus sofreu. Claro, cientificamente não há comprovação de que é Jesus, mas tudo indica que é Jesus. O único crucificado na história que se tem conhecimento que usou uma coroa de espinhos foi Jesus. Mas o fato é que a imagem, a ciência não explica como a imagem foi feita. Né? Não é pintura, não foi feita com sangue. A ciência não consegue explicar a técnica que foi usada. É uma imagem. O que se sabe é que foi formada pela desidratação das fibras do pano, mas a ciência não sabe como isso aconteceu. É uma coisa sobrenatural. Tudo indica que o corpo é de Jesus. Né? Então, e não poderia ter sido obra de falsário porque a imagem é sobrenatural. Né? Então, se é de Jesus, né? E não tem, envolver o corpo de Jesus e o corpo não existe, não está lá, não aconteceu, e não tem sinal de putrefação, de decomposição, quer dizer o quê? Aconteceu alguma coisa com esse corpo, não foi decomposição. O corpo não foi levado, já falei, já expliquei, não dá para dizer que o corpo de Jesus foi levado, então foi ressurreição. E por fim, se é sobrenatural, se a imagem foi gerada por algum evento sobrenatural, foi um evento sobrenatural que aconteceu com o corpo enquanto estava envolvido no pano. Né? Agora, no pano e deixou gravada uma imagem de um homem que bate 100% com Jesus Cristo crucificado. Com o que Jesus sofreu na cruz. Então, como que é a situação que isso poderia ter acontecido? No túmulo,
no domingo de Páscoa, Jesus ressuscitando. Quando Jesus ressuscita, um evento sobrenatural gera um flash de luz muito forte, grava a imagem no pano, e o pano fica lá, e Jesus ressuscita. E o corpo desaparece porque Jesus ressuscitou. Então, depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre o Santo Sudário, explicando melhor por que o Sudário é a meu ver, né, pelo menos, a prova é a ressurreição de Jesus. Bom, já ficou longo demais, né? Mas é necessário. Bom, era só isso que eu queria falar, né? Espero que tenha gostado, né? Se você quiser mais conteúdo católico além do que eu estou colocando aqui, aqui na descrição tem uma lista de outros canais católicos que eu indico, você pode ir lá ver se quiser, dar uma olhada, né? Enfim, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, se não for inscrito, aperte o sininho, ative o sininho das notificações, se não tiver ativado. Compartilhe, né, no canal. Então é isso, né? Bom, até a próxima. Tchau.